Mais de 6 décadas de carreira, as irmãs conquistaram o Brasil e o mundo, sendo renomadas em premiações até na China. Pois é, Carol. Além de artistas, são escritoras, professoras e palestrantes. E as gêmeas se apresentaram durante 6 meses no Japão. No SampaCast de hoje recebemos Célia e Selma. Sabe o que eu costumo dizer? Que a gente nasceu para aparecer. Porque mesmo que a gente não quisesse, foi um fenômeno quando nós nascemos numa cidade pequena. Nasceram as filhas do Mazei, gêmeas, olha, gêmeas. Teve fila. Teve fila para nos conhecer. O baterista, ele não falava uma palavra de português. Então nós tivemos essa dificuldade de falar um pouquinho mais rápido aí o andamento. Não, agora você faz mais lento, aqui você faz uma virada. Como eu era baterista, eu pude ensinar para ele. Foi muito importante para nós, sabe? Nós conhecemos não apenas Tóquio, nós viajamos Kyoto, Nara, Osaka, vimos o Museu da Bomba Atômica. Hiroshima, então foi uma experiência também enriquecedora para nós, culturalmente falando. Gente, eu não sabia que esse lado nosso ia ser explorado. Que a gente é meio piadista desde pequeno, né? Leva a vida muito na brincadeira, contando piadas e fazendo das tragédias, colocar um humor até, né? Para não ficar uma vida muito pesada. Nessa época fazia muito sucesso um filme chamado, um personagem de James Bond. Aí nós ganhamos o nome de Gêmeas Bond. Olá, São Paulo, olá, Brasil. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje, Suelen Gonçalves. Tudo bem, Su? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo, Carol? E olá, Célia e Selma. Tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O mesmo digo eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas ao SampaCast de hoje. Obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos. Vamos começar falando um pouquinho, né, da infância de vocês. Vocês nasceram em Minas Gerais, na cidade de Ubá. Ubá. Conta pra gente, né, como que foi a infância de vocês lá? Muito divertida. Criança no interior, naquela época que se podia brincar na rua, né, sem nenhum perigo. Então, nós crescemos descalços, aproveitando de tudo uma pracinha. Nós nascemos numa pracinha, a molecada toda brincava ali. Então, jogo de peteca, roda, tudo que era possível fazer, a gente fazia. Então foi uma infância muito divertida e muito rica. E na nossa casa também. Nossa casa era uma festa. Nós crescemos rodeada de gente, sem ser papai, além do papai e mamãe, 2 tios que moravam conosco e nós, aquela turma de irmãos, né? 12 irmãos, quer dizer, turminha boa, né? E uma família ruidosa, italiana, falava muito, se divertia bastante. E entre as duas, qual era a brincadeira favorita de vocês? Entre nós? Bem, quando muito crianças, bonecas. Mas também a gente brincava no fundo do quintal, fazendo figurinhas de barro. Sabe? Então a gente montava casinhas, né? Mesinha, cadeiras. Brincava muito com as mãos, né? Usando muito as mãos. Fazíamos petecas. Né? Então, o que dava para fazer, gente criativa, né? Fazia um teatrinho, tudo. Né? Você vê, imagina, nós nascemos em 1942, né? As 2 bonecas aqui vão fazer 82 anos agora. Então, é o seguinte, naquela época, não havia essas lojas de brinquedo que você pode até... Hoje você entra no quarto de uma criança, ela costuma ter... Nem sabe quantas bonecas tem. Nós... Não tínhamos, a não ser aquelas que a mamãe fazia de pano para nós. Até que um tio nosso nos deu a primeira boneca de louça. Então era assim, a gente tinha que se virar, ser criativa para fazer mais brinquedos. E isso foi muito bom para nós, porque fez com que a gente desenvolvesse a criatividade, desenvolvesse a sensibilidade também. E uma coisa que eu acho muito importante é o valor que você dava àquilo que você mesmo fazia. Né? Então, porque às vezes você dá uma boneca para uma criança, hoje em dia, ela já tem tantas bonecas que ela não valoriza. É uma a mais, né? Já deixa no meio. Nós não. Ficávamos toda a vida com aquela mesma boneca, né? Fazendo roupinhas para elas. Então, a infância, realmente, ela para nós ela foi uma parte importantíssima da nossa formação. E a música já estava presente na infância de vocês? Muito cedo mesmo. Porque havia o rádio, né? Ainda não havia televisão. Então, o rádio ficava ligado o dia todo. Então, você passava para lá, para cá, brincando, corria, ia almoçar e tudo, o rádio ligado. E você ouvindo as informações, as músicas. Nosso pai era
era músico também nas horas vagas, ele era fotógrafo, né? Era músico e tal, então ele gostava muito, ouvia óperas, era tudo muito variado. Isso foi importantíssimo na nossa formação musical. Depois também, as irmãs mais velhas, elas ajudaram a criar nós duas, porque havia uma diferença grande de idade, né? E minha mamãe não dava conta de criar aquilo tudo também, né? Aquele monte de gente, de filho, cozinhava, costurava tudo. Então, o que as nossas irmãs faziam? Elas eram, assim, por vocação mesmo, elas eram artistas. Gostavam de cantar em dupla, uma fazia a primeira voz, a melodia, outra fazia a segunda voz, elas iam passando aquilo para nós. Uma delas radialista, foi pioneira naquela região. E professora de acordeon. Então, quer dizer, olha, quem teve uma infância dessa e soube, né, tirar proveito dela, tem que agradecer, né, o que a gente faz até hoje. E tiramos proveito até hoje também dessa riqueza. Não, e a criatividade delas foi aguçada já desde tão nova que vocês começaram aos 5 anos de idade. Sim, não é? Como foram as primeiras apresentações, olha, assim, tão jovens? Sabe o que eu costumo dizer? Que a gente nasceu para aparecer. Porque mesmo que a gente não quisesse, foi um fenômeno quando nós nascemos na cidade pequena. Nasceram as filhas do Mazei, gêmeas, olha, gêmeas. Teve fila. Teve fila para nos conhecer. Então, sempre assim, a gente exibida, né? Papai saía com as duas no colo, assim, quando a gente era bem pequenininha, passeando para todo mundo falar, São Mazei, suas filhas são lindas. Então, a gente cresceu com aquilo tudo na cabeça. Aí não teve jeito, minha filha, tinha que aparecer, sabe? E ele que foi o responsável por nos ensinar um repertório diferente, porque ele queria que a gente cantasse em italiano. Por ser italiano, e ele falava, eu nasci na terra do Dante Alighieri, quer dizer, então ele era da Toscana e ele dava um valor à língua italiana falada na Toscana, verdadeiro italiano, vamos dizer, sem dialeto. Aí ele nos ensinou a cantar várias músicas italianas e foi assim a primeira apresentação nossa em público, foi cantando em italiano as duas. E vocês acham que, como vocês começaram muito novas, né, na música, que isso interferiu de alguma maneira na infância de vocês ou era uma brincadeira também para vocês ali naquele começo? Olha, para começar não era uma coisa profissional, porque onde você não ganha é amador, mas né? A gente estudava. Estudava e tudo. E depois é o seguinte, a gente cantava assim quando queria, quando chamava nas festas do colégio. A gente não estava fazendo uma carreira, né? Nós só começamos realmente a fazer uma carreira quando já estávamos formadas como professoras primárias e que aí é uma outra história. A gente seguiu a carreira, né? Mas lá não, era mais uma brincadeira. Agora, pulando assim, da infância para a adolescência, vocês participaram do balé aquático de Ubá. Sim. Como isso também Nadadoras. formou... como isso também ajudou a formar o lado artístico de vocês? Ah, sim. Era o nado, chamava o nado artístico mesmo, né? É diferente de hoje em dia, que essas meninas aí que competem nas Olimpíadas e nos campeonatos mundiais, essas duplas, né? Engraçado, tem muitas duplas de gêmeas, né? Sim. E a gente fica falando assim, nós somos as primeiras do Brasil, as primeiras pioneiras. Acredito que sim. Faziam um dueto na piscina, dentro d'água, e nós tínhamos um dueto que era aplaudidíssimo, e a gente ficava tão pouquinho debaixo d'água, né? Na hora do looping, mas eles achavam que era o máximo. Hoje eu vejo essas moças hoje, não sei como é que elas não se afogam. Uma coisa impressionante, né? Mas assim, o balé aquático, ele foi muito importante porque, olha, primeiro que ele mostrou a gente uma coisa diferente. Nós saímos de Ubá, a gente viajava, a gente ia se apresentar em outras cidades, aí era aplaudida, né? Isso que eu falo, nós nascemos para aparecer, né? Então, a gente chegava... Aí, na hora do dueto, então, era um dos números mais comentados, mais aplaudidos. E ele ganhou, nosso balé competiu com grandes equipes e se destacou no Rio de Janeiro, né? Com Vasco, Flamengo. Isso lá... tão antigamente, que não dá nem para lembrar mais quando foi, né? Nos anos 50, ainda 60, 60. Já nos anos 60. Ainda na adolescência de vocês, surgiu o conjunto Garotas, né? Que tinha 6 integrantes. Como que foi esse período na vida de vocês? Até porque vocês estavam acostumadas a se apresentar em dupla cantando, né? Sim, a gente cantava na rádio local e na igreja, no coro da igreja, sempre as duas... Né? Era um coro, mas nós duas ali juntas, tudo nós fizemos juntas mesmo. E ali no colégio de freiras francesas, uma educação assim muito rígida, né? E a gente quis animar um pouquinho, né? Sair um pouco daquela sisudez, né? Aí criamos esse grupo lá com as colegas. Na verdade, a gente fez de brincadeira. Até que a gente gostou e nós nos profissionalizamos, porque
com ele nós começamos a apresentar na televisão e depois viajamos, excursão Norte e Nordeste. Durou pouco, sabe? Mas foi muito bom para nós. Durou quanto tempo, mais ou menos? O Conjunto Garotas? Uns 2 anos. Foi máximo, porque 3. trocou a pianista uns 3 a 4 anos no A máximo. Célia era baterista e eu baixista. Olha só, vocês ainda tocavam. Sim. Eu, né, não existia naquela época menina, baterista, moça, né? Mas eu tratei de aprender. Aí achei, e essa daqui tocava o Aquele baixo. baixo grande, baixo pau, Olha. E a outra é guitarra, piano, acordeon, E saxofone. saxofone. Todas tocavam e cantavam. Todas. Muito legal. Essas apresentações, inclusive, abriram as portas para vocês na TV. Vocês apresentaram um programa de TV em 1959, certo? Como foi essa experiência? Nós tivemos um convite para ser apresentadoras. Então, Canal Rural, programa Célia e Selma. Acho que a grande conquista nesse programa, que eu considero, foi o quanto nós divulgamos o instrumento que é a viola caipira. Não é? Nós, às vezes, recebíamos nessa época, era e-mail, ainda o celular não estava difundido, e-mail falando, que instrumento é esse que vocês estão mostrando? Você vê que a viola hoje é tão conhecida, a viola caipira, ela se presta até para concertos, né? Ela era mas bem não conhecida, já bem conhecida aqui em São Paulo. Interior de Minas, né? Mas assim, tem Rio de Janeiro, por exemplo, a gente recebia muita mensagem às do vezes Rio, até do Amazonas, do não é? Amazonas, De tudo que é lugar. Então, eu acho importante a contribuição que nós foram 10 anos no ar, né? a contribuição que nós demos nesse sentido, de divulgar a viola caipira, que nos acompanha hoje nos nossos shows, e é tão importante para a nossa cultura. Eu considero assim. Que está aqui desde a colonização, a viola, né? E voltando um pouquinho da época, depois do Conjunto Garotas, o conjunto se desfez, né? Vocês se mudaram para o Rio de Janeiro logo depois disso. E aí vocês formaram, na verdade, um trio que se chamava Garotas e Zé Maria. Como que foi essa época? O Zé Maria, ele era irmão de um pianista. Quando nós decidimos ir para o Rio, umas não foram por falta de coragem. Era difícil, gente. Não era fácil, não. Outro noivo resolveu apressar o casamento para não perder a noiva. E assim foi, os pais não deixaram, né? A gente mesmo não foi. Quando a gente foi, a minha mãe ficou sem falar com a gente. Meu pai não, que ele sempre incentivou, né? Mas assim, foi complicado. E o Zé Maria, irmão de uma das pianistas, ele também pianista. Aí ele se entusiasmou, vamos fazer um trio, e nós fomos embora, Garotas e Zé Maria. Vocês tinham quantos anos? Já estávamos nos formando como professores, 18 anos de idade, mais ou menos. E fomos os 3 na aventura, mas foi uma verdadeira aventura mesmo. Mas acho que deu certo, né? Para ele deu muito certo. O Zé Maria, quando a gente desfez o trio, porque nós éramos muito chamados, assim, os emissores de televisão acharam interessante as gêmeas, né? Nos chamavam para os programas de televisão para cantar, sem o Zé Maria. E ele foi convidado pelos rapazes a formar um trio. Então, aí com isso ele começou a acompanhar grandes cantoras na época. Ele acompanhou Nara Leão, Bethânia, muitos anos. Maria Bethânia, muitos anos. Zé Maria, ainda hoje ele está atuante. Atuante. Um querido nosso. Vamos falar de mais uma parte da vida de vocês, que é a licenciatura em música. Para vocês falarem um pouquinho de como foi ser professoras por um período. A gente estudou e se formou no Instituto Vila Lobos do Rio. E, paralelamente, a gente cantava em bailes, cantava com um grupo de, na época, a pilantragem, o movimento pilantragem. Estudamos ali, nos formamos, tivemos ótimos professores e a gente começou chegou a dar aula numa época. Licenciatura em música. Licenciatura em música. Iniciação musical, né? Fazia parte do currículo e era uma... No Rio. No Rio. A gente dava aula, deu aula lá. Depois a gente largou essa parte quando, vocês falaram carreira internacional, quando chegou o convite irrecusável para ir para o Japão, aí a gente não deu para conciliar. A gente não conseguiu licença, então pedimos exoneração como professoras do Estado, nomeadas, né? E fomos embora. Mas foi uma boa experiência como professoras. Japão? Eu sempre costumo dizer que, tirando os terremotos... né? As baratas voadoras, né? Que a gente tem pavor. Então, vamos falar dessa experiência no Japão. Vocês falaram que surgiu o convite para vocês se apresentarem lá no Japão. Quanto tempo vocês ficaram lá? Como que foi essa experiência no Japão? Foram 6 meses, né? E a gente cantava todas as noites e tinha uma folga por semana, né?
Cantava numa casa, única casa brasileira musical naquela época, chamada Saci Pererê. Né? No Japão eles sempre gostaram muito da música brasileira. E naquela época eu já gostava. Agora, então, tem um monte de grupo japonês que canta e toca como se fosse brasileiro. É impressionante a musicalidade desse povo. A facilidade que eles têm de copiar, né? Nossa, é incrível, né? Incrível. Eu, por exemplo, me lembro que o rapaz o japonês, nós fomos acompanhados por músicos japoneses, o baterista, ele não falava uma palavra de português. Então, nós tivemos essa dificuldade de falar um pouquinho mais rápido aí o andamento. Não, agora você faz mais lento, aqui você faz uma virada. Como eu era baterista, eu pude ensinar para ele. Mas a dificuldade, né, Sam, de ele tocando ao contrário, né? A pulsação do tempo forte, tempo fraco no samba. E isso foi uma coisa também marcante. Ele me agradecia muito, muito. O Japão, eu sempre falo que foi um divisor de águas, né? Porque, imagina, você vai para o outro lado do mundo. Gente, 1975 não era o Japão de hoje, né? Que está... Era um Japão bem japonês mesmo, brasileiro lá. Cheio de tradição, né? Você tinha... Impressionante o que a gente aprendeu nesse sentido. Né? Até o comportamento, ser brasileiro mais folgado, mais solto, assim. Não, a gente teve que seguir certas regras ali. Foi muito importante para nós, sabe? Nós conhecemos não apenas Tóquio, nós viajamos Kyoto, Nara, Osaka, vimos o Museu da Bomba Atômica. Hiroshima, então foi uma experiência também enriquecedora para nós, culturalmente falando. Fiquei curiosa justamente para saber sobre essa barreira do idioma. Como vocês faziam para se comunicar, para cantar? Né? Inglês. Nem todos falavam inglês. Lá quando a dona, não é bem a dona, a gerente da casa que nós trabalhávamos, eles chamam de mamaçã. Né? Então, ela tinha morado no Brasil por algum tempo, e ela falava um português bem assim, razoável. Né? Não tinha um vocabulário muito rico, mas dava para se entender muito bem. E ela era uma tradutora nossa. Né? E o nosso inglês também, a gente já disse, feito um curso no como é que chama? IBEU, né? IBEU. Então não estava bem fluente, né? E muitas pessoas falando inglês lá. Então dava para se comunicar. Então não foi complicado. O japonês a gente aprendeu muito pouco. Só o básico mesmo. Por exemplo, de licença, tem umas palavas mágicas, sumimasen, né? Quando você chega e a desculpa, né? E o arigato é fundamental, né? Tudo, sempre, né? E ohayou, konnichiwa, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, essas coisas assim, né? Agradecendo. E gêmeas, né? Pitágoras. E aprendemos uma coisa importante, que a gêmea mais velha tem um domínio sobre a mais nova. O irmão mais velho, ele tem que, na falta de um pai e da mãe, o irmão mais novo deve obediência ao irmão mais velho. E quem que é a Onessa, gêmea que era mais velha, e Mota era mais nova. E qual das duas é mais Não velha? sabemos. Não sabemos. Não. Então, uma não tentou usar isso com a outra, né? Não tentamos, porque há uma dúvida enorme sobre quem nasceu primeiro, uma história que culpa da parteira, culpa da menina que chegou lá em casa, foi cuidar de nós e não reconheceu e tirou a marca, que era uma fita que estava no braço. Bem, é uma confusão que não faz muita diferença, não. Se me chamar de Selma, de Célio, eu atendo, né? E nós temos a marca aqui, né? A tatuagem invertida, né? Não dá para ver, né? Eu tatuei Célio, ela tatuou Selma. Brincadeira, né? Inclusive, falando de cultura, né, do idioma japonês, vocês traduziram a música Taí, né, para o japonês. Como que foi isso? Que é uma música já conhecida, cantada nos carnaval, cantada por Carmen Miranda e tal. Eles fizeram, vamos cantar um primeiro trecho, primeiro verso? Então, nós pedimos a um japonês que fizesse a versão para nós. Ele falava português, porque até para a gente poder se comunicar de uma forma mais próxima, vamos dizer, com os japoneses, né? Porque 99% da frequência da casa, onde a gente cantava, era de japoneses, né? Então a gente tinha que agradar um pouco mais a eles. Fazer um trechinho só. Tá aí. Subete o anata ni ageta, dakara watashi o uragiranai de, dakara watashi o uragiranai de. Não me pergunte o que significa. Não lembro. Mas muito legal, parabéns, né? Não é? Não sabemos se essa realmente é a tradução para música em português, mas deixa assim mesmo. Mas os japoneses que ouvem, né? Eles falam que está muito linda essa versão, então a gente vai acreditando e vai cantando. Né? Bacana. E
Vamos voltar um pouquinho na história de vocês, né? Tirando essa experiência toda no Japão, que vocês falaram já que foi um divisor de águas, vocês foram convidadas para trabalhar com o Moacir Franco, né? Como partners dele. Queria que vocês contassem um pouquinho como que foi esse período, o que era na época, porque quem está assistindo hoje nem sabe, acho, né, Su, o que é ser uma partner de... Não, na verdade, olha, a facilidade que havia de você chegar, literalmente bater na porta de uma emissora de TV, sabe? Chegamos assim. Não tinha ninguém, aquela barreira nossa, você vai passar por um porteiro, 2 porteiros, 3 porteiros, Hoje é muito difícil, do assistente, depois o outro assistente, até chegar, e não chegava nunca, não né? Chegava nunca. Não enfrentamos. Não chega, nós. né? Hoje, acho que é muito difícil se não tiver um produtor, um agente, alguém bancando, inclusive financeiramente, às vezes. Então, não, no nosso caso, a gente achava que tinha talento e na cara dura. Esperamos o Moacir Franco sair no programa de televisão, ele era líder de audiência. E fomos falar com ele que nós queríamos fazer o programa dele. Mas o que vocês fazem? A gente canta e tal. Ele gostou, assim, achou interessante, chamou para uma reunião na casa dele. E na reunião, também toda a equipe dele, os redatores, tudo, produção, direção, coreógrafo, maestro. Foi feito um pequeno teste, né? E nós, por uns 2 meses, o coreógrafo nos passou algumas coisas, o maestro nos ensaiou algumas músicas. Foi um período curto. O figurinista fez as roupas. Né, Selma? A parte de humor foi importante. Muito importante. Né? A gente não sabia que esse lado nosso ia ser explorado. Porque a gente é meio piadista desde pequeno, né? Leva a vida muito na brincadeira, contando piadas e fazendo das tragédias, colocar um humor até, né? Para não ficar uma vida muito pesada. E assim foi. Foi muito fácil lidar com o Moacir, fazendo humor também. Nós adorávamos. E as partners, né? E nessa época fazia muito sucesso um filme chamado, um personagem de James Bond. Aí nós ganhamos o nome de Gêmeas Bond. E ficamos lá. Foi ótimo. Foi uma experiência incrível, a gente não esquece. O Moacir está nos nossos corações. Foi muito importante para iniciar a gente na carreira como dupla, né? Vocês ficaram quanto tempo com o Moacir? Olha, nós ficamos primeiro na TV Tupi e depois nós fomos para a Globo. Ele nos levou. Quando ele passou para outra emissora, ele nos levou. Fomos contratadas também do programa dele. Então ficaram bastante tempo. Foram 2 vezes, ele, né? bastante tempo, Bom, a gente ainda tem muito para falar, né, Su, da carreira de vocês, da vida de vocês, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. Então, o SampaCast volta já. Nossa entrevista com as artistas Célia e Selma já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí, voltamos já já. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme destas cidades. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei.
Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. A moça perguntou se poderia despachar. Pode ser. Seu nome, por favor? Célia. E o seu? Selma. Célia, Selma, o podcast! Eu vi o podcast, deixa eu ver as tatuagens, filme que mostrar. Deixa eu fazer uma selfie. Aquilo ficou assim, sabe, no meio do avião. Olha, eu acompanho vocês desde que vocês começaram. Interessante que ela falou de coisas que eu não me lembrava, sabe? Então, eu consegui seu telefone. Falei, que bom que você conseguiu, mas o que você quer de mim? Não, eu queria só ouvir sua voz. Em São Paulo nos proporciona isso tudo, não é? Nos abraçou, nos acolheu. A gente tem muito carinho, né, por São Paulo, tanto é que estamos aqui. Sabe outra coisa que eu vou falar? Que quando começa a falar em São Paulo, eu fico muito animada, porque realmente essa cidade aqui, como eu falei, nos acolheu. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe Célia e Selma. A gente falou bastante da infância de vocês, né, da adolescência, a gente falou bastante de música já, mas vocês também atuaram, né? Eu queria saber como que foi isso, como que surgiu esse convite. Como atrizes? Como atrizes. A novela Na Raiz é Trovão, foi uma experiência muito feliz. Ficamos 1 ano em uma novela que é uma novela, assim, vamos dizer, ela trouxe um formato muito diferente, porque durante 1 ano de gravação não teve uma cena de estúdio. Então, a novela itinerante, viajamos por lugares incríveis e era uma equipe enorme, né? E a gente se divertia muito nos intervalos das gravações. Na verdade, quando nós recebemos esse convite, a gente tinha uma experiência muito pequena, assim, amadora ainda como atriz, teatrinho em casa, radioteatro na rádio, né? Mas assim, claro, radioteatro só pode ser na rádio. No rádio, Mas assim, para TV como personagens, foi a primeira vez, excetuando aquela parte que nós fizemos humor com o Moacir Franco, né? Mas a gente foi com coragem e acho que deu certo, gostaram. E para nós éramos a Luminada e Luminosa. O nome é ótimo, né? Luminada e Luminosa. Você sabe que essa novela tem uma curiosidade. Ela fez tanto sucesso que, passados mais de 30 anos, tem um fã-clube, Raio e Trovão, lá do Rio Grande do Sul, que é impressionante o número de seguidores que esse grupo tem e nas redes sociais. E a gente está sempre mandando uma foto, né, Selma, para eles, ou alguma curiosidade. Mandamos os capítulos para eles, ficaram muito felizes, porque os capítulos, assim, né, ainda... Era antes do computador. Eu acho que era mimeógrafo, não sei, alguma coisa nos anos assim. 90. Ainda está uma coisa assim meio jurássica, né? Meio jurássica. E o seguinte, é tão bonito quando a gente ouve ainda alguém falando, foi minha novela preferida, que lindo, eu viajava com a caravana do Ana Raio, Zé Trovão, as músicas que vocês cantavam na novela, que coisa linda. E foi mesmo, uma novela diferente e nos deu um prazer imenso de ter participado. Para nós, particularmente, né, foi uma satisfação a gente saber que podia representar, né? Que a gente entrou nos personagens. Foi uma beleza descobrir isso, né? E tirando esse pessoal do fã-clube que a gente sabe que reconhece, né, Sim. vocês ainda são reconhecidas como a dupla da novela? Não, muito difícil. Porque você imagina, ela foi ao ar em 1990, 91, não é? Depois ela foi comprada pelo SBT, mas... foi editada, já né? Passaram... Editaram, editada. Então, parece que cortaram vários capítulos. Inclusive, os números musicais nossos, muitos foram cortados. Que é uma pena, mas tudo bem. Então, quem assistiu a segunda versão, essa, não se lembra, a maioria não se lembrava. E quem se lembrava falava, está faltando isso, está faltando aquilo. É impressionante, o público é fiel mesmo, cobra, né? Eu até acredito que reconhecimento... foi bom você ter feito essa pergunta, porque o reconhecimento, parece que a cada dia você tem que fazer alguma coisa para ser lembrado, sabe? É lógico que existe uma categoria de artistas, que é aqueles artistas que estão no primeiro escalão, vamos dizer assim, que você não precisa falar nada, bastou você olhar o rosto do Roberto Carlos, do Caetano, de vários cantores, ou artistas, ou mesmo atores e atrizes, né? Que você logo identifica, sabe quem são, né? Para nós, a gente percebe que
que muita gente fica assim, até se confunde, se é só as Galvão, não. Não, uma delas até já faleceu, não somos, gostaria de ser, mas não somos. Então a gente percebe. Outro dia aconteceu um negócio estranho, nós estávamos num voo regional, indo para Minas, quando as nossas malas estavam para ser colocadas no bagageiro. Mas o avião pequeno não estava cabendo chegou nas nossas malas. Chegou a comissária e falou assim, por favor, você se incomoda a gente despachar as malas? Porque está muito... Não incomodamos. O avião já estava... Os passageiros, né? Nós de máscara, os passageiros estavam todos dentro do avião. Dentro do avião. E as nossas malas aqui no corredor e ninguém conseguia colocar lá no bagageiro. Então ela perguntou, a moça perguntou, se poderia despachar. Pode ser. Seu nome, por favor? Célia. E o seu? Selma. Célia, Selma, o podcast! Eu vi o podcast, deixa eu ver as tatuagens, tivemos que mostrar. Deixa eu fazer uma selfie. Aquilo ficou assim, sabe, no meio do avião. A comissária ajoelhada fazendo uma selfie. Não, e alto ela gritou, Célia, Selma! Todo mundo olhou e falou, puxa, então essas coisas não acontecem todo dia. São pontuais, né? Mas assim, não satisfaz. Mas nos dá muito prazer quando alguém vem se referir a alguma coisa que nós fizemos, assim... Com carinho, né, Célia? Com carinho, com admiração. Isso é muito bom mesmo. Aí, deixa só, então, falar uma coisinha. Eu vou falar uma coisa totalmente fora do roteiro aqui. O meu marido, quando eu contei que eu ia entrevistar vocês, pediu para eu tirar uma foto, porque ele tem muitas lembranças da família dele, de infância, com vocês. Que coisa boa isso. Como é que ele se chama? Luciano. Ô, Luciano. Beijos gêmeos para você. A hora que eu contei, ele falou, é mais conhecido como Lute. A hora que eu contei, ele disse, você tem que tirar uma foto com elas. Legal. Acho que a mãe, os avós, todo mundo é da família dele. E tem família italiana também, então... Essas coisas são reconhecimento. Nos alegram, nos satisfazem. Se alguém perguntar assim, se você me viesse me perguntar agora, mas a fama não te faz falta? Não, eu acho que o que faz... Nós já fomos famosas. Eu acho que tem momentos da carreira que você é muito reconhecido. Quando nós fizemos a Turma da Pesada... nos anos 70... nós estávamos em vários programas de televisão, várias vezes por semana. Passava na rua. Também era assim, né? Tinha muitos programas de televisão em várias emissoras, todas as emissoras, com orquestra, a gente se apresentava São Paulo, Rio, e era direto. Então, saía na rua, todo mundo sabia quem e depois, assim, depois foi também o programa, nos colocou no nosso programa Série Selma, e a novela. Mas você tem que saber como lidar quando você está... Mas, de certa forma, esse reconhecimento igual ao seu marido, ele não satisfaz, sabe? Significa que a gente deixou alguma coisa, um legado. E é isso que nos interessa. Você passar nessa vida, você está trabalhando pela cultura, então você tem que fazer pela cultura. Principalmente que, já de vários anos para cá, a gente tem se dedicado muito ao estudo, à pesquisa das nossas manifestações folclóricas, da nossa cultura popular, que é rica, esse Brasil é rico, né? Em diversidade também. Então, isso aí, quando a gente vê alguém reconhecendo, fala, puxa, nós estamos deixando mesmo alguma coisa, né, para a posteridade, né? Isso é muito bom, né? Isso nos satisfaz muito. Bom, tem artistas que mantêm aí uma relação de longa data com alguns fãs, mantêm contato. Vocês têm isso com fãs de longa data que ainda mantêm contato? Sim. Sim, de vez em quando. Outro dia eu recebi um telefonema de uma senhora, não sei como é que ela conseguiu meu telefone particular, né? Ô, Selma, você é a Selma ou a Célia? Mas a vozinha já tem bem fraquinha, né? Olha, eu acompanho vocês desde que vocês começaram. Interessante que ela falou de coisas que eu não me lembrava, sabe? Então, eu consegui seu telefone. Falei, que bom que você conseguiu. Mas o que você quer de mim? Não, eu queria só ouvir sua voz. Bonitinha. Lindo, né? E vamos falar um pouquinho agora da relação de vocês com a cidade de São Paulo, que vocês passaram uma boa parte em Minas, depois Rio de Janeiro. Quando que vocês vieram para a cidade de São Paulo? Duas vezes, né, Fê? 2 vezes. Mas dessa vez, já tem mais de 30 anos. A primeira vez, a gente veio... nós viemos inaugurar uma casa noturna maravilhosa aqui em São Paulo, que nós fomos convidadas pela dupla de produtores, diretores, o Miele e Boscoli, né? E eles famosos, eles fizeram grandes eventos no Brasil, eventos musicais. Para inaugurar uma casa noturna que chamava-se Blow Up, e junto com fazer parte de um grupo musical liderado pelo pianista Luiz Carlos Vinhas. E nós contracenávamos. Olha, isso nós tivemos que largar tudo e vir para cá.
Ficamos bastante tempo aqui. Nós contracenávamos. Linha de frente do show eram nós duas com o Miele e o Lenny Dale. O Lenny Dale ele foi muito importante também no Brasil, na cultura. Ele era americano. O Lenny, ele foi um dos criadores, fundadores e participantes do The Croquettes, né? E ele também... Ele foi o coreógrafo da Elis Regina, se a gente pode chamar assim, né? Que a Elis começou a se manifestar coreograficamente falando, assim, sob orientação dele. Então, quando ela cantava o arrastão que ela fazia com os braços, assim, tudo o Lenny Day que conduzia esse lado. Então, ele foi também muito importante para nós. Nessa época, nós íamos para uma temporada. Não foi muito grande a temporada e nós voltamos para o Rio. Para o Rio. E depois, a segunda vez, há 30 e poucos anos, né, foi quando... Falou que nós acabamos a novela, né, Célia? Aquele mundo rural que a novela mostrou nos remeteu à nossa infância, à nossa pré-adolescência, onde a gente frequentava todas aquelas festas nas roças, ao lado de Ubá, né? Então, aquilo tudo deu assim despertou em nós aquele sentimento, não vou dizer de saudosismo, não, mas daquela coisa bonita que a gente viveu. E aqui, quando nós tivemos o contato novamente com essa cultura cabocla, a cultura caipira do interior, nós recebemos um convite para gravar um disco. Falamos, por que nós não vamos gravar, então, alguma coisa rural, caipira, né? E assim a gente entrou nesse mundo de cabeça, sabe? Para nossa satisfação, nossa alegria. E então nós começamos a nos aprofundar mais no estudo dessa cultura. E várias coisas nos favoreceram, né? A gente ter esse contato. Aí nós fizemos um projeto que era no Espaço Cultural aqui em São Paulo, no Armazém Bar. Ali toda semana nós recebíamos um representante dessa cultura, e vários assim, compositores, como João Pacífico, e como Mário Zan, como a dupla Cacique Pajé, Renato Teixeira. E assim a gente foi, como é que eu vou dizer, se estreitando, sabe, com essas pessoas e frequentando mais esse mundo, que é impressionantemente rico. E São Paulo nos proporciona isso tudo. Não é? Nos abraçou, nos acolheu. A gente tem muito carinho, né, por São Paulo, tanto é que estamos aqui. E assim, é um lugar onde a gente poderia trabalhar mais, mas ainda trabalhamos. Estamos sempre fazendo os projetos. Assim, acabamos de nos apresentar no SESC em 2 projetos diferentes. Então, e recebemos a gente faz cursos, um prêmio cursos. também, né, São? Um prêmio este ano do Ministério da Cultura, e como Mestras da Cultura Popular. Isso aí, olha, essas coisas, né, Selma, nos encheu que honra, né, a gente receber um prêmio desse. Agora só falta a gente receber agora um título de cidadã paulistana. Fica a dica aí. Agora acho que não vai demorar mais muito tempo, não, gente. Nós temos trabalhado bastante pela cultura paulistana, né? Viajando aqui pelo interior, recolhendo um tanto dessa cultura rica que tem, transformando isso em produtos, em livros, em discos, em shows, não é? Para mostrar para as pessoas isso, para divulgar. Com prazer, né? Com alegria danada. E falando em livros, vocês foram premiadas também, né? Na China. Tiveram esse reconhecimento também, né? Sim, um livro de culinária. Né? Nós temos 2 livros. Outra coisa também, além da música, vamos dizer, uma parte importante, principalmente para o mineiro, né? É a sua culinária. E a minha mãe, quando nós crescemos, até os nossos 18 anos de idade, mais ou menos, lá em casa só tinha fogão a lenha, fogão de lenha, como o mineiro fala, né? Então, você imagina que a gente se reunia ali à beira do fogão, ali que vinham as comadres, vinham os vizinhos, todo mundo entrava, mamãe chamava Joconda, né? Ô, Conda, tem um café aí? Tinha sempre um bolo de café em cima do fogão. Ela mesma torrava o café ali, moía, e aquele cheirinho gostoso. Fazia-se a linguiça em casa. Então, essa cultura culinária, nós fomos resgatando aquelas receitas que foram se perdendo, né, Selma? Fomos recolhendo e fizemos um livro chamado A Cozinha Caipira de Célia e Selma, mas depois foram chegando mais receitas, fomos recolhendo mais, aí tempos depois fizemos o 2º livro, do Jeitinho de Minas. E esse que nos levou à China para concorrer a um prêmio
né, de culinária regional. Nós trouxemos um troféu, né? E foi assim, foi uma experiência diferente. Nós não entramos nessa de culinária como chefe de cozinha, nem nada, né? Mas assim... Mas nós estamos falando de um tempo que é só mulher que entrava na cozinha, Sim, né? Hoje a gente sabe que está disputando com o homem, o perigo dos homens está ganhando mais, né? Tem uma curiosidade, não sei se você... Eu vi há um tempo, né? Que as mulheres em São Paulo, quando São Paulo tinha só mais ou menos 2.000 pessoas, né? 2.000 habitantes, as padeiras, eram mulheres padeiras que forneciam os pães. Elas saíam com os tabuleiros cheios de pão e forneciam para essa população. 1740, mais ou menos. Primeira metade dos 1700. Na primeira metade dos anos. Quantas padeiras eram? Eram 4 padeiras que forneciam pão para esse pessoal. E houve uma confusão. Então é bom falar que nós estamos na Câmara, né? Na TV Câmara. Então, elas pagavam uma taxa, um tributo à Câmara. Sabe? Pagavam um tributo à Câmara. Imagina, sabe o que aconteceu? Elas se rebelaram. Porque elas foram acusadas de colocar outras farinhas além da farinha de trigo no pão. Exatamente. Então foram multadas, se recusaram a pagar as multas. Aí ficou todo mundo sem pão, imagina. Ficou todo mundo sem pão. O que aconteceu? No fim de muita confusão, muita briga, elas até consultaram advogado. Vejam você, gente. Nós estamos falando isso em que época? Né? 1740, por aí. Imagina que aí, no final de tudo, ninguém quis ficar sem pão. Elas pagaram as multas, né, e voltaram a fornecer pão para todo mundo misturado. E acusaram também de estar roubando o peso, né? Veja só. As mulheres já se rebelaram aqui em São Paulo, hein? Veja só. E falar em mulheres aqui, mulheres em São Paulo, a gente tem visto movimentos fantásticos, né, de integração das mulheres, as mulheres já quase em igualdade com os homens em várias situações, né? Sociais e tudo. Então, isso nos alegra, principalmente nós, assim, como pioneiras, né? Nós viemos de uma época que a gente era podada em tanta coisa, a mulher não podia fazer isso, não podia, era feio. Era que não, hoje a liberdade está maior e com isso elas também conquistaram não só a liberdade, mas né? Espaços que impensável no nosso tempo, né? De ter mulher nesses espaços. Você sabe outra coisa que eu vou falar, que quando começa a falar em São Paulo eu fico muito animada, porque realmente essa cidade aqui, como eu falei, nos acolheu. Nós acabamos de chegar do Espírito Santo e estivemos na cidade de Anchieta, né? Incrível, né? Como a preservação do museu, do santuário e tudo, é um negócio impressionante. E a gente sabe que Anchieta... A cidade é pequena no Espírito Santo. E a gente sabe que Anchieta foi um dos jesuítas que participou da inauguração de São Paulo de Piratininga. Da fundação, né? Da fundação de São Paulo de Piratininga. Então, não teve como a gente não associar uma coisa à outra, né? E lá, eu quero até dizer que nós tínhamos nós recebemos um convite de uma amiga querida, Iara, que nos levou. Nós fomos visitar parentes e tudo, foi tudo muito bom. E junto com a Adélia Souza, que é da cultura, e mais o padre Álvaro... O jesuíta, padre Álvaro. Nós conhecemos tudo aquilo, tudo com muita explicação, e conta-se lá... Tudo restaurado, o museu, sabe? A cela onde Anchieta viveu, tudo. Né? E onde ele escolheu para passar os últimos dias da vida dele, onde ele morreu. Né? E lá nós relembramos, nas paredes escritas, a parte quando ele veio para cá, para São Paulo, para a inauguração. Tem tudo a história lá. Dele toda. Toda a história. Então, você vê, né? É São Paulo sempre pertinho de nós. Nós estamos longe, mas está perto. Isso aí. Queria voltar um pouquinho, porque eu achei muito interessante e, de fato, vocês foram precursoras enquanto mulheres de muita coisa. Quando vocês começaram, vocês tinham ciência disso e foi algo proposital? Nós vamos ser precursoras enquanto mulheres para chamar outras mulheres também para esse lugar da música, esse lugar... Conscientemente, assim não, né? Não. A gente era corajosa, só isso. Peituda, como eu costumo dizer, vamos em frente, queremos fazer, vamos fazer. Era por aí. Não via assim... Ela sabia que quando ela pegou a bateria, que era uma coisa nova. Eu sabia, por exemplo, que nenhum rapaz da minha cidade ia querer me namorar. não ia tudo querer. Bem. Porque era feia, uma moça tocando bateria. Não, nós mesmo, no palco, uma vez eu tinha um namorado que eu senti, né, a resistência, né, por a gente estar ali aparecendo, tocando. Espera aí, não serve para casar. Não falou isso para mim, mas eu senti. Não é? Não é essa que eu quero para a mãe dos meus filhos. Também ele que ficou para lá, problema dele. E aquele também que não me quis como baterista também ficou no passado. Problema dele também. O problema era dele. E agora, olhando para toda a carreira, né, Su, por tudo que vocês fizeram, por terem sido pioneiras de várias coisas,
Vocês acham que vocês estão em qual momento da vida de vocês? Olha, quando você chega aos 82, é claro que o passado está muito maior do que o que vem pela frente, né? Então, você começa a pensar na finitude. Eu duvido que alguém na nossa idade não pense. Então, você começa a fazer os planos, por exemplo. O que eu preciso fazer antes de deixar essa vida? Não queria deixar, não, mas fazer o quê, né? Então, por exemplo, eu tenho que cuidar do acervo do meu pai, com mais carinho do acervo do nosso pai. O acervo fotográfico dele é de uma riqueza, é de uma preciosidade, e está por nossa conta. Quer dizer, tem mais 2 irmãos, dos 12 nós somos 4, que também se interessam, mas nós tomamos para nós essa responsabilidade de cuidar desse acervo. Então, o que será desse acervo? Nós queríamos tanto deixar o meu pai, a obra dele registrada de uma forma assim, por exemplo, um documentário, né? Livro, as fotos dele impressas no livro, as mais importantes. Papai fotografou presidentes da República, ele fotografou momentos importantes da história do nosso país, do nosso estado, Minas Gerais. Ele fotografou o Zeppelin sobrevoando a cidade. Fotografou os milicianos legionários indo para a Revolução de 30. Sei lá. Tem muita história aí nessas fotos. Essas coisas. Eu acho que você fica... Quando eu olho para as coisas... que eu estou morando com ela. Ela ficou viúva, nós estamos morando juntas, então a casa é muito grande, são 3 andares. Um dos andares fica as coisas que nos pertencem da nossa história e do meu pai. Meu marido. Eu fico olhando ele, como jornalista e como historiador, ele deixou uma biblioteca por volta de 2.000 volumes. Então, me dói o coração. Faz, o que eu faço com essa biblioteca? Né? Eu preciso dar um destino assim, merecedor para ela. Então, né, a gente conversa sobre isso, sobre essas coisas que estão assim, pendentes, que estão ainda assim, faltando realmente uma destinação. O que nós vamos fazer? Né, então, você fez essa pergunta. Tudo valeu a pena. É claro que se a gente voltasse, sabe... de umas coisas que nós somos muito ingênuas, muito ingênuas. Talvez por termos sido criadas numa cidade pequena, onde todos se conheciam, e os valores, né, os valores de familiares, os valores religiosos, o respeito que a gente era obrigado a ter um pelo outro, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos desconhecidos. Então, isso vai se perdendo muito, né? Foi se perdendo na humanidade. E, então, a gente, com isso, a gente chegou em centros maiores e fomos passados para trás algumas vezes, né, Sam? Por confiar demais nas pessoas. Então, talvez, se a gente fosse mudar um pouco... mas eu acho que todo mundo, quando chega a uma determinada idade, se eu tivesse tido mais experiência, não teria feito assim. É normal. Errar, né? Para depois consertar. Mas tudo bem. De uma forma geral, a gente acha que tudo valeu a pena. Tudo foi para um enriquecimento. Tiramos proveito para um enriquecimento pessoal, né, como seres humanos, que a cidade grande te proporciona isso, né? Você lidar com muita gente desconhecida, então você tem que repensar tanta coisa, né? E tem que valorizar também o seu berço, né? Sua origem, aquilo tudo que você recebeu. Então, acho que, sei lá, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente, não. O ritmo era outro, né, Sam? Era tudo com muita... Talvez assim, eu vejo muito no caso artístico, né? Eu vejo muito que hoje, de um modo geral, os artistas têm aquela pessoa que orienta, né? Que abre espaços e tal. Muitas coisas nós fizemos sozinhas. Talvez se nós tivéssemos tido uma pessoa como a Xuxa teve, como não sei quem teve, tivesse uma pessoa para poder direcionar, a gente não teria... a gente se produzia, se dirigia, cuidava do figurino, era tudo. Sempre foi meio assim. Talvez vocês não tivessem tanta experiência e tanta história para contar também. Né? Talvez, vê por esse lado, tá certo. Por esse lado, mesmo. Infelizmente, a gente está chegando quase no finzinho do nosso programa. Chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Estão preparadas? Vamos ver. Qual que é o lugar da cidade preferido de vocês? Daqui de São Paulo? Isso. Ai, meu Deus, essa cidade tão... Olha, por incrível que pareça, o lugar que eu me sinto muito bem, minha casa. Olha, eu gosto muito da Praça Benedito Calixto, porque ali
além de toda a vida que tem, né? É muito agradável. Ali tem o restaurante Consulado Mineiro, dos nossos primos, a gente está sempre lá fazendo uma boquinha. Então, aquele dia é lembrando delicioso. a nossa culinária mineira. E a Avenida Paulista aos domingos, que eu acho Avenida encantador. Paulista também, eu acho que a Avenida Paulista também há que ser citada. Se cada uma de vocês pudesse definir a cidade de São Paulo com uma palavra, qual seria? Múltipla. Uma palavra? O que eu falo, hein? Arrebatadora. E definir a música em uma palavra. A música, transformadora. Indispensável. E que sonho vocês têm, que vocês querem ver realizado para a cidade de São Paulo no futuro? Olha, eu acho que a cidade de São Paulo, quando a gente chegou aqui, era outra cidade de São Paulo, era outra. Então, São Paulo passou a ser a capital cultural do país. E é uma cidade que, no princípio, ela nos assustou muito e nos deixou sentindo uma solidão grande, porque a gente vem do Rio, que tinha praia, tinha sol, e todo mundo, né, se confraternizava. Mas em São Paulo, ela começou culturalmente, que nos interessa particularmente, ela está riquíssima, sabe? Eu acho que tem que cuidar um pouco mais das minorias, né? Principalmente das pessoas necessitadas, né? Que tem um número grande, né? Ainda, né? Os moradores de rua. Eu acho que essa diferença está muito grande ainda. Está pesado. Né? Olha, eu gosto muito do centro de São Paulo. Então, está havendo um movimento com uns amigos nossos de revitalizar o centro. Eu vejo isso muito importante. Acho isso muito importante. Então, durante a semana até vejo que tem um jeito de você frequentar ali, visitar ali, mas eu estou achando que fim de semana, teve um domingo que a gente precisou de vir ao centro, acho que foi quando a gente fez o Sesc, né? Uma apresentação no Sesc, ali na 24 de maio. Então, me assustou um pouco, achei um pouco abandonado, né? Então, o centro é belíssimo bem, eu vejo assim, centro é centro. O centro de uma cidade, a palavra já diz, é o centro, né? O centro deveria ser o centro onde tudo acontecesse para o bem, mas precisa melhorar um pouco. É isso. E se vocês pudessem voltar no tempo e conversar com as gêmeas pequenas, qual seria o conselho? Eu não sei. Fique mais esperta. Eu acho que é isso que eu falei agora mesmo. Fique mais esperta. Pode ser, vou concordar com a minha gêmea. Não acredite tanto nas pessoas. Não, isso é uma coisa. Não, isso é uma. Mas eu acho que se a gente voltasse às gêmeas crianças, eu falaria com elas assim, procurem nunca perder esse lado de vocês, de ingenuidade, que é um contrassenso. No bom sentido, Mas no bom sentido. Esse lado criança, esse lado tão assim de verdadeiro, né? Verdadeiro, da a essência, sem você ter que colocar máscara. Não, seja sempre espontâneo assim, não importa se as pessoas não vão compreender. Mas isso aí é um ponto que eu acho muito importante, a pessoa ir perdendo o lado dela de pureza, ela vai perdendo, talvez para se defender, isso não é legal. O que cada uma de vocês daria como conselho para o jovem paulistano? Jovem paulistano, de um modo geral, na área da cultura ou do modo geral? De modo geral. Bem, eu acho que a primeira coisa, eu falei a palavra cultura, a primeira coisa é buscar a cultura. A cidade oferece muitas coisas, muita coisa, cultura às vezes gratuita. Né? Eu vou complementar, então não deixe de aproveitar isso. Leia bastante, estude. Isso que procurar, eu acho. Né? Vai procurar Largar um pouquinho o celular, a não ser que seja para você pesquisar a sua história, viu, jovem? Porque não pense que as pessoas mais idosas, como nós, não têm o que contar, já era, não. Aí já que está a sua essência. Saiba aproveitar. Você só vai se destacar dos seus colegas se você se aprofundar um pouco em quem foram os seus antepassados, como que eles penaram para chegar e dar essa cidade tão bacana para você. Valorize isso, viu? Bom, infelizmente o nosso bate-papo chegou ao fim. Estava uma delícia aqui conversar com vocês. Muito obrigada pela companhia hoje.
Muito obrigada sempre, Carol. Muito bom sempre estar aqui no SampaCast. Obrigada Meninas, a vocês duas também. Foi uma honra são conversar. ótimas. Muito obrigada. Nós aqui Simpáticas, agradecemos agradáveis, uma vocês, entrevista muito inteligente. Todos que estão aí. Todos que estão, a equipe toda. E vocês que estão em casa, 2 beijocas gêmeas. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau, galera. We'll be right back.